Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, tá bom? Para trazer aí um vídeo breve no canal, mas com uma informação que não é muito divulgada ou praticamente não é divulgada no tiro esportivo com lunetas. E é uma curiosidade interessante que eu quero colocar para vocês aqui sobre a função do zoom nas lunetas de tiro. Depois eu vou fazer um vídeo de por que tem lunetas que não tem praticamente nenhuma ampliação. Isso fica para outro assunto. Todos os agregados, instrumentos agregados que auxiliam no tiro foram pensados para serem efetivamente táticos. O que é uma coisa tática? É uma coisa que sai da esfera do esportivo. Ela tem uma finalidade de preservação da vida ou de superioridade em combate. Então aquilo ali é tático, aquilo tem um valor como tática sobre o seu oponente. A maioria dos agregados que a gente tem nas nossas armas, antes de serem pensados no esporte, podem ser aplicados esportivamente, foram pensados taticamente. O zoom nas lunetas tem algumas funções, mas uma delas é extremamente tática e que às vezes você não sabia e que eu vou trazer aqui como informação para que o seu conhecimento cresça um pouquinho como atirador, se é que você já o não tem, não possui. O olho humano, ele não é dotado de nenhum agregado de benefício no aspecto de magnificência, de ampliação. Tudo no olho humano tem a proporção de 1:1. Então, se eu vejo 1 metro, eu não estou usando um telescópio, um binóculo, uma luneta, ele tem a proporção de 1:1, ele tem 1 metro e ele vale 1 metro exatamente ao meu olhar. Deus nos fez assim e para nossa existência e sobrevivência, isso já está perfeitamente bom e perfeito. Porém, quando se trata de distinguir objetos, de ter noção exata de objetos, o olhar humano, a acuidade visual humana tem uma limitação de 50 metros. O que isso quer dizer, doutor Ayata? Quer dizer o seguinte, que tecnicamente, segundo diversos testes militares feitos com a percepção visual, até 50 metros de distância de mim, se eu não tenho problema visual, eu consigo distinguir ferramentas. A 50 metros o cara está com um alicate na mão, se eu enxergo bem, eu tenho como saber, não, ele tem na mão um alicate. Se é um martelo, não, é um martelo que ele tem na mão. É uma chave de fenda, não, aquele cara está com a chave de fenda na mão. Se é um giz, tal pessoa tem um giz na mão. Isso funciona bem para quem, óbvio, enxerga bem, até 50 metros. Quando passa de 50 metros, os objetos começam a se confundirem no olhar. É aquele momento que você olha e fala assim, eu não sei, parece que ele está na mão, é com um alicate, não parece com a turquês não, parece que é um alicate que ele tem na mão. O que ele tem na mão? Eu tenho a impressão que ele está na mão com um machado.
Porque a pessoa não consegue distinguir bem. Para ele distinguir bem, ele precisa de uma ampliação que o coloque no máximo a 50 metros daquele objeto. Aí eu já vou começar a funilar isso para as lunetas. Por que então que essa função tática veio para as lunetas? Porque principalmente as forças especiais urbanas, os policiais, os atiradores de elite, as forças táticas urbanas, elas estão num ambiente que nós chamamos de ambiente sujo. Aí vocês não entenderão sujeira como um lugar contaminado por lixo, não. É sujo porque nem tudo nele eu posso aproveitar no meu tiro tático. Vamos então tornar isso aqui mais em miúdo para entendermos isso melhor. Numa guerra, o ambiente é limpo. Eu estou nessa trincheira, meu inimigo está a 300 metros em outra trincheira. Eu posso fazer como vocês veem que é a cena de guerra. O cara pega a arma, ele nem chega a cabeça, ele vai só em cima da trincheira e abaixa a mão. Outra hora ele está numa esquina, ele só põe a mão para fora da esquina e puxa a mão, porque ele tem medo de expor a silhueta, seja na luneta, seja na esquina, e morrer. Por que ele pode fazer isso sem medo? Porque o ambiente é limpo, tudo que está do lado de lá é inimigo. Então ele pode atirar a esmo, chamado tiro de combate. Mas em ambiente urbano não, o ambiente é sujo. Nem tudo que está no meio da multidão é o seu inimigo. O seu inimigo, às vezes, é uma pessoa que até se misturou no meio da multidão e que você precisa distinguir, saber quem é ele no meio de muitos. É isso que acontece, vocês perdoem falar aí, com operações policiais, por exemplo, de invasão de certos bairros, de certas favelas. É isso que acontece quando o cara faz refém dentro de um banco. O alvo dele não é o ser humano que está lá dentro, é entre os seres humanos, um especificamente, que terá na sua composição física, no seu trajamento ou nas suas mãos, coisas que vão acusarem para mim que ele é o meu alvo. Então, meu alvo não é aquelas 5 pessoas que estão na calçada, não. Ou daquelas 5 pessoas que estão na calçada, o meu alvo é aquele que tem uma arma na mão. Que os outros não são alvos meus, os outros são vítimas. Dentro do banco, o meu alvo é aquele que está com balaclava e uma arma na mão, apontando para as pessoas, não são os demais que estão ali dentro. Então, eu preciso de, ao olhar, distinguir objetos, vestimentas, características, que me faça ter o tiro tático, o tiro certeiro, não o tiro com efeito colateral, que eu queria acertar A, mas acertei B porque eu confundi. E aí eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, teve uma operação, não sei se foi no Rio, em São Paulo, e tinha um cara mexendo num telhado, e ele estava com a furadeira na mão e ele foi alvejado. Aí quem alvejou foi assim, eu atirei porque eu confundi, eu vi ele com a furadeira, achei que era um revólver. Então, o zoom existe para aproximar objetos de você, não só para você ver direitinho o objeto e escolher direitinho onde você quer acertar, mas sobretudo para você distinguir objetos, isso no aspecto tático. E distinguindo objetos, características e outras coisas mais, saber o endereço que o seu projétil deve ter. Por isso que se diz que uma luneta que amplia 4 vezes mais, ela te dá condição de fazer um disparo a 200 metros. Por quê? Um disparo tático. Às vezes, com as nossas armas de ar, nem o projétil lá, às vezes ele não vai. Mas um tiro tático dá. Por quê? Porque o indivíduo que está a 200, a 4x de zoom,
Eu vou ver ele como se ele tivesse a 50, aí eu vou distinguir direitinho. Às vezes tem ali 5 pessoas, ele está levando refém. Mas o meu alvo é aquele lá, porque só ele tem um revólver. Não é na mão celular, eu não confundo, porque a ampliação, a magnificação da luneta te dá a condição de distinguir objetos e, distinguindo-os, isolar alvos e ter o tiro perfeito, o tiro tático, caso seja necessário. Além disso, tem outra função? Tem, mas que eu não vou entrar aqui, que eu quero ficar só com a parte tática de distinção. Até para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Espero ter, de alguma forma, ajudado, acrescentado algum conhecimento. E segue aí o canal, em breve novos vídeos. Agradeço por ter assistido.